Deus mandou te dizer algo agora, algo que vai mudar a forma como você enxerga esse momento. Eu sei que você está sentindo medo, medo do amanhã, medo de errar, medo de não conseguir. Mas sabe o que Ele quer que você saiba? Que a incerteza não é o fim da sua história, é o começo da sua transformação. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode ser exatamente o que sua alma precisava escutar. Eu sei como é acordar no meio da noite, com o coração apertado, pensando nas contas, no trabalho que não vem, na resposta que não chega. Você olha para o futuro e não enxerga nada claro. É como andar no nevoeiro. Cada passo parece inseguro. E aí vem aquela pergunta que corrói por dentro. Será que Deus está vendo isso? Será que Ele se importa? Talvez você já tenha orado tanto, chorado tanto, mas a resposta não veio do jeito que esperava. E agora você se sente preso entre a fé que diz para confiar e o medo que grita dizendo que nada vai dar certo. Eu entendo você. Eu sei que tem noites em que você questiona tudo. Questiona se fez a escolha certa, se está no caminho certo, se Deus ainda tem um plano para você, ou se você já perdeu a chance. E essa incerteza dói. Ela cansa. Ela tira o seu sono, a sua paz, a sua alegria. Mas hoje eu quero que você entenda algo. A incerteza que você sente não é sinal de que Deus te abandonou. É sinal de que algo maior está sendo preparado. Escuta essa palavra. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Você leu isso? Deus conhece os planos. Não diz que você precisa conhecer. Não diz que você precisa entender tudo agora. Ele diz: eu conheço. E sabe por que isso é poderoso? Porque mesmo quando você não enxerga nada, Ele já vê tudo. Enquanto você está perdido na incerteza, Ele está firme na certeza. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que viveram na incerteza. Abraão não sabia para onde estava indo quando Deus o chamou. Só sabia que precisava ir. Moisés não sabia como ia libertar um povo inteiro do Egito. Mas Deus sabia. José não entendia por que foi vendido como escravo, preso injustamente, esquecido na prisão. Mas Deus estava preparando ele para ser governador. Vê o padrão? A incerteza humana sempre caminha junto com a certeza divina. Deus nunca prometeu que você ia entender tudo, mas Ele prometeu que ia estar com você em tudo. E tem outro versículo que eu quero que você grave no coração. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Não se apoie no seu próprio entendimento, porque o entendimento humano é limitado. A gente só enxerga o agora. Deus enxerga o sempre. A incerteza existe porque você está tentando entender com a mente, o que só pode ser compreendido com fé. Sabe qual é o problema? A gente acha que precisa ter todas as respostas antes de dar o primeiro passo. Mas a fé não funciona assim. Fé é justamente dar o passo, sem ver o chão. É confiar que Deus colocou o chão firme debaixo dos seus pés, mesmo quando você não consegue enxergar. A incerteza não é sua inimiga. A incerteza é a ferramenta que Deus usa para te ensinar dependência. Pensa comigo. Se você tivesse todas as respostas, se você soubesse exatamente o que vai acontecer amanhã, você ainda precisaria de Deus? Provavelmente não. Você confiaria no seu próprio planejamento, na sua própria força, no seu próprio controle. Mas Deus não quer que você dependa de você. Ele quer que você dependa dele. E é na incerteza, nesse lugar desconfortável onde você não controla nada, que você aprende a verdadeira confiança. A Bíblia fala sobre isso de um jeito lindo, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 7. Vivemos por fé, não por explicação, não por garantia, não por segurança humana, por fé.
E a fé cresce justamente nas situações onde você não tem certeza de nada, exceto de que Deus é fiel. Deixa eu te contar algo. Você está passando por esse momento de incerteza porque Deus está te preparando para algo maior, algo que exige uma fé maior, uma confiança maior, uma maturidade maior. Se Ele te desse tudo pronto agora, você não estaria preparado para sustentar o que vem. Mas quando você passa pelo vale da incerteza, quando você aprende a confiar mesmo sem ver, aí sim você está pronto para receber o que Deus preparou. A incerteza não é punição, é preparação. Imagina uma semente. Quando ela é plantada na terra, ela fica no escuro total, sem luz, sem direção, sem saber para onde crescer. Mas sabe o que acontece? Mesmo no escuro, ela começa a brotar. Porque dentro dela tem vida. E essa vida não precisa de luz para começar, ela só precisa de fé no processo. A semente não vê a árvore que vai se tornar, mas ela confia no DNA que Deus colocou dentro dela. E você? Você é como essa semente. Agora você pode estar no escuro da incerteza, não sabe para onde ir, não enxerga o futuro. Mas dentro de você, Deus plantou um propósito. E esse propósito vai brotar, mesmo que você não veja ainda, porque não é a sua visão que faz brotar. É a fidelidade de Deus. Tem uma passagem que sempre me toca fundo, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40:31. Olha essa promessa. Esperar no Senhor não é ficar parado. É trocar a sua força limitada pela força ilimitada dele. A águia não tem medo da tempestade. Sabe por quê? Porque ela usa o vento da tempestade para subir mais alto. Enquanto os outros pássaros se escondem, a águia voa acima das nuvens. Você está numa tempestade de incerteza agora. Mas se você usar essa tempestade do jeito certo, se você confiar em Deus no meio dela, ela vai te elevar. Vai te levar para um lugar que você nunca alcançaria em tempos calmos. A incerteza que hoje te assusta, amanhã vai ser o testemunho que vai fortalecer outras pessoas. Você vai olhar para trás e vai dizer, foi ali, naquele momento onde eu não via nada, que Deus fez tudo. Agora eu preciso ser sincero com você. A jornada não vai ser fácil. Eu não vou te prometer que amanhã tudo vai estar resolvido, que você vai acordar e todas as incertezas vão desaparecer. Não funciona assim. O que eu vou te dizer é isto. Você tem uma escolha. Você pode deixar a incerteza te paralisar, ou pode deixar ela te impulsionar. Você pode ficar no "e se" do medo, ou pode entrar no "mesmo que" da fé. E se eu falhar? Ou mesmo que eu não entenda, eu confio. A diferença entre viver na ansiedade e viver na paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus. E Deus nunca prometeu um caminho sem desafios, mas Ele prometeu estar no caminho com você. Escuta essa palavra poderosa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23:4. Davi não disse, não vou passar pelo vale. Ele disse, ainda que eu ande pelo vale. Ele reconhece que o vale existe, que a sombra está ali, mas a diferença é, tu estás comigo. Não é a ausência do vale que traz paz, é a presença de Deus no vale. Então hoje eu te desafio, pare de tentar fugir da incerteza. Pare de lutar contra ela como se fosse sua inimiga. Aceite que você está num processo. Um processo que Deus está usando para te moldar, para te fortalecer, para te preparar. Mas ao mesmo tempo que eu te desafio, eu também te conforto. Porque eu sei que é difícil. Eu sei que tem dias que você não aguenta mais, que você quer desistir, que você quer apenas um sinal, uma direção, uma resposta. E tá tudo bem sentir isso. Você é humano. Mas mesmo quando você não aguenta mais, Deus aguenta por você. Mesmo quando a sua fé vacila,
A fidelidade dele não vacila e é isso que te sustenta. Não é a sua força, é a força dele. Agora deixa eu te revelar algo, o ensinamento mais importante dessa mensagem. A incerteza existe porque você ainda está olhando com os olhos errados. Você está olhando com os olhos do temporal, mas Deus quer que você enxergue com os olhos do eterno. Você está preocupado com o que pode perder. Deus está focado no que você pode ganhar. Você está com medo do fracasso. Deus está planejando o seu sucesso, mas não um sucesso medido por padrões humanos. Um sucesso medido por transformação, por caráter, por fé. Sabe por que Deus às vezes não responde do jeito que você espera? Não é porque Ele não te ama, é porque Ele te ama demais para te dar menos do que o melhor. E o melhor, muitas vezes, vem embrulhado em paciência, em espera, em incerteza, porque é ali que você amadurece, é ali que você deixa de ser criança na fé e se torna adulto. A incerteza não é a ausência de Deus, é a escola de Deus, e você está passando de ano, mesmo que ainda não veja a nota. Agora, como você faz isso no dia a dia? Como você vive essa fé em meio à incerteza? Deixa eu te dar 3 passos práticos. Toda vez que a ansiedade vier, para, respira fundo e reconhece em voz alta: eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei quem está no controle. Essa frase simples, repetida todos os dias, vai reprogramar o seu coração, porque você tira o foco do problema e coloca no Deus que é maior que o problema. Não precisa de oração bonita, não precisa de palavras rebuscadas. Deus quer ouvir o seu coração. Fala com Ele como você falaria com um pai. Pai, eu tô com medo. Pai, eu não entendo. Pai, me ajuda a confiar. Deus não se ofende com a sua sinceridade. Ele se ofende com a sua distância. Então chega perto. Fala com Ele todos os dias. De manhã, à tarde, de noite. Quantas vezes precisar. Isso aqui é poderoso. Comece a agradecer a Deus pela resposta antes de receber. Agradeça pela porta que vai se abrir. Agradeça pela provisão que vai chegar. Agradeça pelo milagre que ainda está a caminho. Porque quando você agradece antes de ver, você está dizendo: eu confio que tu és fiel. E essa atitude de gratidão antecipada muda tudo. Não fique remoendo os mesmos pensamentos negativos. Não alimente a ansiedade com comparações nas redes sociais. Não se isole das pessoas que te amam e te fortalecem. E, principalmente, não desista de orar só porque a resposta não veio ainda. O tempo de Deus é perfeito, não atrasado, não adiantado, perfeito. Porque vai vacilo, vai ter dias que você vai duvidar. E quando isso acontecer, não se condene. Apenas volta para a palavra, volta para a oração, volta para a presença de Deus. Pedro afundou quando tirou os olhos de Jesus, mas Jesus não o deixou afundar. Ele estendeu a mão e vai estender a mão para você também, toda vez que você precisar. Então hoje, agora, eu quero que você faça algo. Eu quero que você declare em voz alta comigo: eu escolho confiar nos planos de Deus. Mesmo sem entender, eu confio. Mesmo na incerteza, eu creio. Porque Deus é fiel e Ele nunca falhou comigo. Se você está assistindo isso agora, não é por acaso. É porque Deus queria que você ouvisse essa palavra. Queria te lembrar que Ele não te esqueceu, que o silêncio dele não é abandono, que a espera não é castigo, e que no final de tudo, você vai ver que valeu a pena confiar. Escreve aqui nos comentários: eu confio nos planos de Deus. Declare isso, porque quando você declara, você ativa a fé, e a fé move montanhas. Pai amado, hoje eu oro por cada pessoa que está aqui, por cada coração que está cansado, ansioso, incerto. Senhor, derrama paz, paz que o mundo não pode dar, paz que passa todo o entendimento. Que cada um sinta agora a tua presença, que saibam que tu estás perto, que tu vês, que tu cuidas, que tu ages. Fortalece a fé que está fraca, renova a esperança que está apagada,
e mostra o caminho, um passo de cada vez. Porque tu és bom, tu és fiel, e tu nunca nos abandonas, em nome de Jesus. Amém. Deus não te trouxe até aqui para te deixar agora. Ele te trouxe até aqui para te levar mais longe. Se essa palavra falou com o seu coração, se você sentiu que foi para você, se inscreve no canal, porque eu quero continuar caminhando com você nessa jornada de fé. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e compartilha essa mensagem. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir isso hoje, porque a palavra de Deus precisa alcançar corações e você pode ser o instrumento para isso acontecer. Um abraço.